videogames, programas de TV, vídeos lendários, Baker 3. marcas milionárias e skatistas vivendo como verdadeiros rockstars. Nos anos 2000, o skate estava em outro patamar. Foi a década em que nomes como Tony Hawk, Bam Margera, Ryan Sheckler, Paul Rodrigues, Chris Cole e inúmeros outros skatistas ajudaram a transformar o skate em um fenômeno cultural. Enquanto isso, as marcas investiam pesado nos times, campeonatos chegaram a pagar $1 milhão em bônus e os tênis de skate dominavam o mercado. Programas de TV levavam o skate para dentro da casa de milhões de pessoas ao redor do mundo e alguns dos vídeos mais importantes da história foram lançados em sequência. Mas será que os anos 2000 realmente foram a melhor época do skate? Hoje eu vou mostrar alguns fatos que fazem muita gente considerar essa década a verdadeira era de ouro do skate. Se existe um fato que sozinho já ajuda a explicar por que os anos 2000 são considerados a era de ouro do skate, é o tamanho da influência que o skate tinha naquela época. Antes disso, o skate era algo muito mais restrito aos praticantes. Mas durante os anos 2000, ele furou a bolha e invadiu a cultura pop de uma forma que nunca havia acontecido antes. Milhões de pessoas que nunca haviam subido em um skate conheciam nomes como Tony Hawk, Bam Margera e Ryan Sheckler. E isso aconteceu porque o skate estava em todos os lugares. Jogos como Tony Hawk's Pro Skater se tornaram um fenômeno mundial. Para muita gente, o primeiro contato com o skate não foi através de uma pista ou de uma revista, mas sim através de um controle de videogame. Ao mesmo tempo, programas como Jackass, Viva La Bam e Life of Ryan transformaram skatistas em celebridades. Bam Margera deixou de ser apenas um skatista profissional para se tornar uma das maiores personalidades daquele período. O Ryan Sheckler ganhou seu próprio reality show e acabou virando o Justin Bieber daquele período. O TK também tinha um reality show chamado Being Terry Kennedy e o Rob Dyrdek transformou sua carreira em uma série de programas de sucesso. Pela primeira vez, skatistas deixavam de ser conhecidos apenas dentro da cena e passavam a ser reconhecidos pelo grande público. E no Brasil, o skate também ganhava espaço na mídia tradicional. Programas especializados na ESPN Brasil como Skate Paradise levavam campeonatos, vídeos e notícias para milhares de pessoas em uma época que o YouTube ainda estava começando. E não era só a TV, revistas, filmes, comerciais e videoclipes ajudavam a espalhar a influência do skate para públicos que nem sequer faziam parte da cena. Talvez o melhor exemplo disso seja o fato de que naquela época, praticamente qualquer adolescente sabia quem era Tony Hawk. Mesmo quem nunca tinha pisado em um skate, pelo menos sabia seu nome. O skate já tinha uma certa popularidade nos anos 2000, mas foi só nessa década que ele começou a ser valorizado e respeitado como outros esportes de alto escalão. Só que a influência do skate não terminava quando a televisão era desligada ou quando o videogame era guardado. Ela também podia ser vista durante o dia a dia. Durante os anos 2000, o skate deixou de influenciar apenas quem andava. Sua estética ultrapassou os limites da pista e passou a fazer parte do visual de milhões de jovens ao redor do mundo. Era difícil não reconhecer alguém influenciado pela cultura do skate naquela época. As camisetas gráficas, as bermudas jeans chamadas de jorts, os bonés, as correntes e as meias soquetes se tornaram parte do visual de uma geração inteira. Mas obviamente nenhum item representa tão bem esse período quanto os tênis de skate. Marcas como DC, Vans, S, GVS, Osiris, Plasma, Kicks, Freedom Fog disputavam espaço nos pés de skatistas e também de pessoas que nunca haviam pisado em uma pista. Foi a era de ouro do Dunk SB, com várias versões que hoje valem milhares de dólares, e além do Dunk, inúmeros modelos de diversas marcas se tornaram verdadeiros ícones daquela década e hoje são tratados como um artigo de colecionador. Para muitos jovens daquela época, ter um moletom da Element ou um tênis da DC era uma forma de demonstrar identidade e pertencimento a uma cultura que parecia cada vez maior. E talvez esse seja o melhor exemplo da força que o skate tinha nos anos 2000. Não era necessário andar de skate para consumir ele. O skate deixou de ser algo bem nichado e se transformou em um estilo de vida mundial. E enquanto sua influência podia ser vista nas ruas através da moda,
ela também estava sendo registrada em alguns dos vídeos mais importantes da história do skate. Antes do YouTube, antes do Instagram, era nos vídeos de skate que muita gente descobria novas manobras, conheciam mais os seus ídolos e acompanhavam a evolução do esporte. Nesse período, as pessoas precisavam esperar meses, às vezes anos, para assistir a novas videopartes dos seus skatistas favoritos. E talvez seja justamente por isso que os vídeos de skate se tornaram tão importantes. Durante os anos 90, produções como a 411 VM ajudaram a transformar os vídeos em uma das principais formas de acompanhar o que acontecia no skate ao redor do mundo. Mas foi na década seguinte que esse formato atingiu seu auge. Os anos 2000 foram responsáveis por uma sequência impressionante de lançamentos que até hoje são considerados alguns dos melhores vídeos de skate já produzidos. Em 2002, a Zero lançou Dying to Live, um vídeo que ajudou a consolidar o nome do Chris Cole na cena e reforçou a imagem da marca como uma das mais influentes da época. No mesmo período, a Flip lançou o Sorry e depois o Really Sorry, dois vídeos que elevaram ainda mais o nível do skate e apresentaram algumas das partes mais memoráveis da década. Em 2003, a Girl e a Chocolate revolucionaram a forma de produzir vídeos com o Yeah Right, misturando efeitos visuais, criatividade e manobras que pareciam impossíveis. Pouco tempo depois veio o Baker 3, um vídeo que, além de mostrar um alto nível de skate, ajudou a definir toda uma geração. Sua estética, trilha sonora e atitude influenciaram milhares de skatistas ao redor do mundo. E a sequência continuou com Forecast, Mosaic, Fully Flared, DDC Video. A lista é basicamente interminável de vídeos que ainda são lembrados até hoje como referência quando o assunto é skate. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu no intervalo de poucos anos. De 2000 a 2005, inúmeros vídeos icônicos já tinham sido lançados. Enquanto atualmente o conteúdo é consumido em pequenas doses nas redes sociais, os anos 2000 entregaram uma quantidade absurda de vídeos completos que marcaram a história do skate. Para muitos skatistas, essa foi a época em que esperar por um lançamento era quase tão emocionante quanto assistir o vídeo pela primeira vez. Durante os anos 2000, os campeonatos atingiram um nível absurdo de popularidade e profissionalismo, e isso ajudou em muito a transformar o skate em uma indústria multimilionária. Eventos como o X Games atraíam milhões de espectadores ao redor do mundo e davam aos skatistas uma exposição que poucos haviam experimentado antes. Ao mesmo tempo, campeonatos tradicionais como o Tampa Pro continuavam revelando novos talentos e servindo como vitrine para as grandes marcas da indústria. Mas talvez nenhum evento represente melhor essa fase de ouro do skate como o Maluf Money Cup. Lançado próximo do final da década, o campeonato chamava atenção por oferecer algumas das maiores premiações já vistas no skate profissional. As premiações chegavam a $100 mil e tinha um bônus de 1 bilhão para quem ganhasse edições consecutivas. Pela primeira vez, muitos skatistas podiam ganhar em um único evento valores que pareciam impensáveis poucos anos antes. Os campeonatos deixaram de ser apenas uma reunião entre skatistas e passavam a funcionar como grandes eventos esportivos, com transmissões, patrocinadores e premiações cada vez maiores. E toda essa exposição acabaria gerando algo que muitos consideram o auge financeiro da história do skate. Dinheiro talvez seja um dos maiores motivos por essa década ser chamada de a Era de Ouro do skate. Naquela época, algumas marcas como Baker e Emerica tinham mansões em Hollywood Hills, uma das regiões mais luxuosas do mundo. O mercado crescia rapidamente, as vendas disparavam e o investimento em times, vídeos, viagens e publicidade atingia níveis que pareciam impossíveis poucos anos antes. Com mais dinheiro entrando no mercado, os skatistas também passaram a ganhar muito mais. Além dos patrocínios tradicionais, muitos recebiam royalties de tênis, de jogos, assinavam produtos próprios, participavam de turnês internacionais e acumulavam contratos que antes eram raros dentro do skate. Para ter uma noção, vários skatistas tinham carros pesados, muitos deles ganhavam pelo menos $100 mil por ano
O Paul Rodrigues provavelmente fazia isso por mês. O Bam Margera tinha um orçamento de $300 mil por semana da MTV para filmar o Viva La Bam, e Chad Muska, Rob Dyrdek, Ryan Sheckler e principalmente o Tony Hawk ganhavam valores astronômicos. Para muitos skatistas profissionais, viver exclusivamente do skate nunca pareceu tão possível quanto naquela década. Mas como acontece com toda a era de ouro, esse período tinha data marcada para chegar ao fim. Bem no final dos anos 2000, começaram a surgir sinais de que aquele período extraordinário não duraria para sempre. Em 2008, a crise financeira mundial atingiu diversos setores e o skate não ficou imune aos seus efeitos. Marcas reduziram os investimentos, skate shops enfrentaram dificuldades e o fluxo de dinheiro que havia impulsionado a indústria durante boa parte da década começou a desacelerar. Ao mesmo tempo, uma nova transformação estava acontecendo. O YouTube, as redes sociais e as novas formas de consumir conteúdo mudaram completamente a maneira como os skatistas acompanhavam vídeos e descobriam novos talentos. A espera de anos por um grande lançamento começou a desaparecer, os DVDs perderam espaço, as revistas perderam influência e a indústria precisou se adaptar a uma realidade completamente diferente. Isso não significa que o skate piorou, ele só entrou em uma nova era. A nova geração continua elevando o nível e levando o esporte para lugares que pareciam impossíveis. Mas para muitos skatistas que viveram aquela época, os anos 2000 representam algo único. Uma década de vídeos lendários, marcas no auge, campeonatos pesados, skatistas que viravam celebridades, e o skate parecia estar em todos os lugares. E é por isso que tanta gente considera os anos 2000 a verdadeira era de ouro do skate.